Olá, pessoal. Dentro do Projecom, agora vamos abordar o assunto projetos e compliance. Meu nome é Jefferson Guimarães, atuo em projetos já há bastante tempo, há mais de 20 anos, e o que me levou a apresentar para vocês esse tema é a grande significância do compliance para os negócios hoje, né? Não só negócios, mas de uma maneira geral, aspectos econômicos, inclusive geoestratégicos. Algumas dessas escândalos, dessas situações retratadas impactam profundamente o sistema econômico. Isso se agravou em termos de movimento internacional a partir do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, onde o sistema capitalista ficou sozinho, né, para disputar as riquezas de todo o grupo. A partir daí, as nações desenvolvidas começaram um processo cada vez mais intenso de estabelecer regras que inibam suborno e corrupção de forma que tenham competitividade com suas empresas. Ao mesmo tempo, já foi provado, e temos diversos casos no mundo, de que a corrupção e a liberdade, a democracia, não costumam estar juntas. Minha experiência de compliance começa de uma maneira mais forte como gerente de projetos, onde a gente busca atender requisitos, partes interessadas. Isso é compliance também. Compliance não é apenas atender legislação, e passa pela área de gerenciamento da qualidade. Eu tenho bastante experiência também, né? Implantação, consultoria em norma ISO 9001, onde eu pude ver a importância de sistematizar as ações, deixar as ações soltas, que é um grande ponto de fragilidade quando a gente vai enfrentar aspectos de corrupção de uma maneira grande ou tentar estabelecer compliance. Compliance em projetos, me desculpem já antecipar, espero não frustrar ninguém, ele é impossível se não houver compliance na organização. O projeto é um subset do compliance da organização. E isso passa, né, uma questão hierárquica, tem que ser top-down. Se a alta direção, se a administração da organização não dá valor para compliance, para integridade, o gerente de projeto não vai conseguir implantar isso no projeto dele. Embora ele tenha mecanismos de melhorar e atenuar, a gente vai discutir isso lá na frente, riscos. Porque nós estamos tratando de riscos. Eu não quero que aconteça problema. Isso é um risco, é uma possibilidade de acontecimento que nós vamos tratar, né? Risco no aspecto de ameaça. Vamos dar continuidade, então. A grande importância que isso tem hoje é nós não temos o compliance estabelecido, é uma porta aberta para acontecimento muito indesejado, que é exatamente a situação do nosso querido Brasil, né? Estamos aí cobertos, sistematizado, tem filme, livro sobre isso, pela corrupção. E como a gente vai poder mudar o jogo, né? Acredito que todos que estão aqui, pelo menos a grande maioria, são o lado que pretende mudar essa situação. Bom, passa por essa colocação do Peter Mello, gerente de projeto, atuando no mercado já há bastante tempo, diversas premiações, sempre batalhando pela divulgação do conhecimento. Essa posição dele, extremamente forte e ousada, que se resume no fato de que, se nós queremos mudança, nós vamos ter que fazer mudança, né? E mudança é projeto. E nós somos gerentes de projeto, então a responsabilidade efetivamente é nossa. O primeiro grande obstáculo que nós temos nesse trabalho, né, é diferenciação de lei e norma, né? Não é a mesma coisa, né? Lei é uma adesão compulsória, você não tem a opção de não cumprir lei, né? O fato é que lei tem origem numa palavra latina lex, que significa união. É unir as pessoas em prol de uma determinada direção definida pelo Estado, pelo governo. A lei tem que ser cumprida. Em não se cumprindo a lei, existe punição.
A norma já é algo de adesão voluntária. Você vai participar de uma norma, aceitar uma norma, implantar uma norma, se você julgar conveniente. A norma ela vem do latim também normalis, que é o esquadro. Para que serve o esquadro? Para traçar retas perpendiculares, para traçar retas normais. Observe a correlação de normalidade, norma. Ou seja, para deixar algo reto, né, algo correto, as normas são empregadas. Elas têm a função basicamente de que o resultado atenda ao objetivo. No caso, a gente tem norma de qualidade, norma de meio ambiente, norma de antissuborno e outras mais. E o gerenciamento de projeto, pessoal. Esse gerenciamento de projeto é algo que nós trabalhamos, nós estudamos, porém, uma das grandes dificuldades é o fato de que se trata de um tema novo. Na verdade, um tema um pouco mais velho do que eu. Gerenciamento de projetos, será que ele começou junto com as grandes maravilhas da antiguidade? Essas são as 7 grandes maravilhas da antiguidade. Sem dúvida nenhuma, passaram pelo aspecto de projeto, visto que não existiam. Tudo que existe foi sonho, foi projeto, foi obra e se tornou realidade. Mas como é que esses projetos foram feitos? Como é que foram gerenciados? Nós não temos registros históricos disso. Então, nos resta apenas admirar a beleza, sendo que desses 7 maravilhas, apenas as pirâmides estão sobrevivendo aos desafios do tempo. E quando começa o gerenciamento de projeto de fato? Desde aquele tempo, desde os primórdios, desde a pré-história, até pouquíssimo tempo atrás, nós vivemos um gerenciamento de projeto sem padronização. A palavra gerente de projeto só apareceu em registro entre 51 e 53 na construção de um poliduto entre os Estados Unidos e Canadá. Lá, a empresa Bechtel, que é uma empresa de construção, citou pela primeira vez o termo gerente de projeto. Até então, não se empregava essa palavra. Somente em 1959 é que um cientista chamado Paul Guedes escreveu um artigo na revista de Harvard, onde ele falava sobre o gerenciamento de projetos, sobre o gerente de projeto, como uma nova profissão, que os Estados Unidos dependiam deste caminho para se manter como uma nação forte e soberana. E que o gerente de projeto dependia fundamentalmente de competência, de treinamento, que é exatamente os objetivos do Projecom que estamos participando. Observem que a gente está falando de algo muito jovem, não tem 70 anos, a ciência do gerenciamento de projeto, de maneira padronizada, um acompanhamento acadêmico, científico e técnico. Até então, eram iniciativas isoladas, pessoal. E no mundo atual, nós temos 2 grandes paradigmas de gerenciamento de projeto. O modelo do PMI, que é o mais conhecido aqui no Brasil, e o modelo ISO. A diferença com o modelo PMI, ele traz aspectos muito baseados na cultura norte-americana, é um instituto norte-americano, e a ISO ela é mais globalizada, dela participa todos os países do mundo praticamente, inclusive os Estados Unidos põem o PMI como representante na cadeira da ISO, no grupo de estudos que trabalha com gerenciamento de projetos, programas de portfólio. Observe que praticamente não há diferença entre os modelos. Todos têm os mesmos processos, agrupados com os mesmos nomes praticamente. Então, essa discussão do modelo PMI ou modelo ISO, qual é o melhor, é um tanto quanto inócua, porque o que eles têm de bom, eles têm em comum, e o que eles têm de falta, de carência, é a mesma coisa. Eles ignoram os processos de governança, eles ignoram a existência e a necessidade de compliance no projeto. E compliance, pessoal? O que vem a ser compliance? Né? Compliance é um termo derivado de um verbo da língua inglesa de comply, cujo significado é conformidade, ou seja, compliance é agir de acordo com o que tem que ser feito. É fazer a coisa certa do jeito certo. Né? Compliance é conformidade, simples assim. E compliance é um dos pilares. Poxa, mas é um dos pilares, exatamente. Governança
é o que realmente importa. E compliance é um dos pilares. Eu preciso, além de compliance, ter fairness, que é o senso de justiça, disclosure, que é transparência, accountability, que é prestação de contas, responsabilização. Ou seja, eu preciso de governança na organização, pessoal. Eu não preciso de compliance. Eu preciso de mais do que compliance. Governança é a forma como as organizações são dirigidas e realizam seus negócios, administrando os conflitos sempre, inexoráveis conflitos entre shareholders, que têm foco nas ações, e os stakeholders, que são os outros interesses da sociedade. Qual é o objetivo da governança? É a sustentabilidade, pelo aumento do valor de ganho para todas as partes envolvidas. Governança é o bom governo. E talvez isso seja o motivo da gente ter dificuldade de saber o que é governança no Brasil. E como é que a gente consegue estabelecer o compliance, né? Um dos pilares da governança? Nós temos que ver que a organização tem o seu contexto interno, interage com o mundo, né? Com a sociedade, que é o contexto externo, essa troca de informação, né? De entrada, de requisito, demanda, a organização tem que trazer para o interior dela, fazer um trabalho, né? E, através da governança, ver os riscos que essas demandas possuem, estabelecer o compliance, que é a conformidade com as regras necessárias ao desenvolvimento dessas atividades existam, e isso através de um sistema de gestão, pessoal. Não existe compliance sem sistema de gestão, não existe governança sem sistema de gestão. Essa é a lacuna que a gente está vivendo no momento. Como são os projetos hoje, né? Independentemente da gente estar usando o modelo PMI, modelo ISO, qualquer outro modelo, né? O modelo que a sua empresa criou, o fato é que, no momento, os nossos projetos estão muito propensos à corrupção, principalmente no Brasil, por falta de um mecanismo de defesa, um mecanismo que o proteja desse efetivo ataque que é constante. E esse ataque, basicamente, ocorre por meio de suborno, pessoal. Quase todo ato de corrupção envolve suborno. E que diferença tem suborno e corrupção? Muito simples. Suborno envolve dinheiro, presente, regalia, gentileza, envolve troca de favores. E corrupção é mais do que isso. Corrupção pode ser fraude, pode ser desvio de dinheiro. Então, suborno é uma forma de corrupção, não é um sinônimo. Mas praticamente inexiste corrupção sem o suborno. É por isso que o foco tem que ser no suborno. Então, nós temos como exemplos de corrupção o suborno associado com fraude, com a própria corrupção de uma maneira genérica, desvio de verba, lavagem de dinheiro, crime do colarinho branco. O que isso tudo resulta? Isso tudo resulta nesse cenário. Nosso país vive uma involução do ponto de vista de reconhecimento. Esses números que vocês estão vendo é o CPI, que é como o mundo enxerga a corrupção no Brasil. Observe que em 2012 nós estávamos praticamente no meio da escala, que vai de 0 a 100, quanto menor, pior, e veio caindo. E o que a gente pode observar? Por que deu uma melhorada em 2014? Simples, entrou em vigor a Lei 12.846, né? Que é o que trata da Lei Anticorrupção no Brasil, a famosa LAC. Então, o mundo percebeu que o país estava querendo melhorar. E por que caiu tão baixo em 2015? Pessoal, efeitos da Lava Jato. Nós tivemos políticos importantes, empresas importantes, empresários presos, e a consequência foi uma percepção da sujeira que existia embaixo do tapete. Esse fenômeno não aconteceu em um único ano, ou num único governo, ou numa única década. A corrupção sempre esteve impregnada nos porões do nosso país. Depois, tivemos uma pequena melhorada em 2016, com a punição dessas pessoas, né? O mercado percebeu que houve punição. Em 2017, uma pequena piorada novamente, com a impunidade de alguns, né? Lembre-se que alguns políticos foram presos e soltos, e o STF ficou explicitamente o local onde a justiça nem sempre converge porque é
entendido como correto pela sociedade, e, finalmente, em 2018, a gente conseguiu cair ainda mais. Nós estamos agora numa posição 35, numa escala de 0 a 100. Na América Latina, só ganhamos da Venezuela, ou só a Venezuela ganha da gente, depende de como vocês querem ver a escala. E o que tem de comum nesse processo de enfrentamento da corrupção, que é globalizado? Bem, todos os instrumentos empregados do ponto de vista legal para o combate à corrupção, na verdade, derivam de uma única lei, que é a FCPA, que é uma lei americana de 1977. Ela foi revisada em 2012, mas sem grandes mudanças. Essa lei ela surgiu de uma crise política com Nixon, o escândalo do Watergate, quando se percebeu a ingerência, né, de funcionários estrangeiros nos destinos de política dos Estados Unidos. Algo semelhante ao que aconteceu no Brasil. E a reação foi muito forte naquela época e fizeram essa lei. Observe no quadro que todos os requisitos principais são os mesmos. O que tem de lacuna de responsabilidade objetiva nos Estados Unidos é compensado com outras leis e com a doutrina que tem lá. A parte de corrupção privada nos Estados Unidos também tem uma outra lei. A parte de dissolução da empresa nos Estados Unidos não prevê, na Inglaterra também não, e no Brasil isso é possível, assim como em outros países. Dissolver a empresa é apagar o CNPJ da empresa. Né? É possível ser feito isso. Né? É o que se chama, no Peru, o presidente teve um vídeo que circulou muito da internet, o pessoal falando que estava tendo pena de morte no Peru pela corrupção. Não é isso. É pena de extinção da empresa. Né? É morte da empresa e não do empresário ou do político. A grande lacuna que a gente tem no Brasil ainda, e eu acredito que isso vai se resolver rapidamente, por pressão externa e da sociedade também aqui brasileira, a parte que é lesada, né, é estabelecer mecanismos para enfrentar a corrupção privada. Hoje, no Brasil, corrupção privada não é crime. Né? Um bom advogado e 2 pilantras conseguem fazer muita picaretagem entre 2 empresas privadas, quando não envolve agente público. Envolver o agente público, em qualquer lugar do mundo, você vai ter grandes problemas. Essa é a grande articulação feita pela OCDE e pela ONU, da qual o Brasil tomou parte, por isso que nós temos essa lei de excelente qualidade aqui no Brasil com relação à corrupção envolvendo agente público. Essa lei aqui no Brasil, ela foi promulgada em 2013, mas como tudo que é no Brasil começou a valer somente em 2014, que é a 12.846, e foi regulamentada em 2015 pelo Decreto-Lei 84/20. Esse Decreto-Lei tem que ser o centro de atenção. Ele determina 5 coisas. A responsabilização administrativa, ou seja, aquela história de não adianta falar que eu não sabia, que eu não concordo, né? Você, como gestor, vai ser responsabilizado. Multas, pesadas multas sobre o ato lesivo. O acordo de leniência, caso a empresa tenha interesse em fazer, para minimizar a multa e a punição na cadeia, né? Leniência é um deixa para depois que a gente resolve, é um perdão parcial. Definição do Programa de Integridade, que é o Compliance aqui no Brasil, e o Cadastro Nacional das Empresas Inabilitadas, né? Uma lista negra de empresas. Esse processo decorre de um longo e penoso caminhar. Começou em 1997, quando o Brasil participou da Convenção sobre combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais e internacionais. Somente em 2000 que o Brasil ratificou a participação nessa convenção, né, e se comprometeu com o que foi definido nas deliberações daquela época. Até 2013 não houve nada de significativo, até que finalmente o Brasil publicou a LAC, que é a Lei Anticorrupção, né, para atender essa convenção. Porém, essa lei só começou a vigorar em 2014 e em 2015 foi necessário o Decreto-Lei 84/20. Pessoal, desses acordos de leniência, o que nós temos para observar?
A primeira acordo de leniência que houve foi em 2014, ou seja, quando a lei aconteceu, houve um acordo de leniência na SOG, Óleo e Gás, foi a primeira empresa do processo da Lava Jato. Observem que a multa foi de 15 milhões, houve prisão dos empresários e dirigentes, mas o acordo de leniência não teve uma base de referência para mudança de conduta. Naquele momento, a gente ainda estava muito incipiente nisso. Em 2016, Andrade Gutierrez entrou no rol, já com um acordo de 1 bilhão, e no acordo de leniência dela foi definido que ela deveria empregar a ISO 19600 para estabelecer o programa de integridade, o compliance dela. A ISO 19600 é uma norma internacional que define diretrizes de compliance. Ela foi publicada em 2014. E qual a consideração que nós temos nesse acordo de leniência? Que por ser uma norma diretriz é difícil fazer uma avaliação. Essa norma não é certificável. Tanto que em 2018, Andrade Gutierrez teve o acordo revisado com a CGU e foi colocado a demanda de se certificar na norma ISO 37001, que é Sistema de Gestão de Suborno. Com isso, vai ter ganho de objetividade, vai ter facilidade na avaliação da norma, né? Visto que existe certificação. Odebrecht entrou na lista em 2016 com uma multa de 8 bilhões e meio. Observem a escala de quanto está crescendo a multa no país. O pessoal foi preso, vocês viram na televisão, Marcelo foi preso, o pai do Marcelo foi preso, né? Muita gente foi presa, e o acordo de leniência do Odebrecht tem por base apenas o decreto 8420. E a Odebrecht, como vocês sabem, está em recuperação judicial, já vendeu bastante coisa dela, e com muita dificuldade em continuar sobrevivendo. E, em 2017, nós tivemos o caso da JF Investimentos, a famosa JBS, né, que implicou o nosso presidente da República na época, Michel Temer. A multa foi de 10 bilhões e 300. Houve prisão também, né? Todos os acordos de leniência basicamente passam por prisão. E, nessa acordo de leniência, foi definido o emprego da norma 19600, o decreto 8420 e a ISO 37001. Até o momento é o maior acordo e também o mais complexo deles, em termos de requisitos. O que a gente pode ver, então, na linha do tempo? Nós já conversamos sobre a origem dos projetos, do gerenciamento, impacto legal. A hora que nós fizemos uma matriz, né, na forma de um diagrama, a gente vai ver que começou, né, o projeto, a gente não sabe exatamente quando ou como foi gerenciado, mas em 1959 surge, do ponto de vista acadêmico e científico, o gerente de projetos. Em 1977, em função do escândalo do Watergate, teve a renúncia do Nixon, surge a FCPA, com a preocupação de corrupção envolvendo funcionário estrangeiro. Em 2002, pela crise da Enron, né, uma petrolífera, cujo golpe no mercado faz a Lava Jato parecer um pinga-gotas, foi feita uma lei americana chamada SOX para as empresas comercializarem nos Estados Unidos na Bolsa de Valores. Bastante impacto também do ponto de vista administrativo. Em 2009, foi publicada a ISO 31000, que é gerenciamento de riscos. Em 2014, foi publicada a norma de compliance, que é a ISO 19600, que são diretrizes de compliance. Em 2014, no Brasil, foi publicada a NBR 16337. Essa é uma norma nacional, uma norma Tupiniquim, que trata de riscos em projetos, gerenciamento de risco em projeto. A 31000 é apenas riscos, gestão de riscos, ela é genérica. Em 2016, surgiu a ISO 37001, foi publicada em outubro de 2016, e no Brasil ela foi publicada em março de 2017. A ISO 37001 define sistemas de gestão anti-suborno e é certificável. Essa, no momento, é a norma que a gente tem no estado da arte de enfrentamento da corrupção. Em 2017, surgiu a ISO 21505, que estabelece critérios de governança em projetos, programas e portfólios.
Veja bem, pessoal, só em 2017 que a governança apareceu dentro do mundo de projeto de maneira explícita. Em 2019, no final desse ano, deve sair a ISO 37301, são requisitos de compliance. Finalmente, vai ser possível estabelecer um sistema de gestão de compliance que seja certificável. Isso é o que deve acontecer no final desse ano. Essa norma está em draft, eu participo do grupo aqui do Brasil, que trabalha junto com outros pares para definir essa regra que vai vigorar em todo o mundo. E certamente chegará mais coisas aí para o futuro, de tal maneira que a gente consiga continuar progredindo cientificamente com o gerenciamento de projetos. Pessoal, e como é que funciona a coisa no mundo de projeto? Um exemplo que é bom a gente ter em conta é desse sujeito aí, que é o famoso italiano, né? O Pallotti, ele tinha uma série de empresas que a Polícia Federal levantou nesse processo, onde ele esteve envolvido, foi preso e fez acordo também, onde ele usava de mecanismos diversos para lavar dinheiro. Mas isso não é mérito só, né, do Pallotti ou de pouco tempo. Durante 12 anos, pessoal, durante 12 anos, houve esquema de corrupção lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Traumatologia. Já se provou que movimentou 1,5 bilhão, né, durante 12 anos, e lá tinha várias empresas envolvidas, inclusive multinacionais, pequenas e grandes, e políticos de diversas colorações e partidos, né? Não vamos ser inocentes de achar que só um determinado grupo político que rouba e saqueia a nação, né? O interessante do Palocci é que o nó central, né, empresa matriz da holding da corrupção do Palocci, se chamava Projeto. Olha só que interessante. Projeto. Consultoria Empresarial e Financeira Limitada. E é bom lembrar, pessoal, o Palocci era médico, né, muito longe das atividades que ele teve como ministro. O talento, vocês podem ver, que não tem muito a ver com formação acadêmica, não. O que tem isso em comum? Em 2018 foi feita uma pesquisa, essa que está aí na tela para vocês darem uma olhada dos números, onde o mercado, os executivos apontavam que o grande medo deles, o grande risco, a grande ameaça é compra. É de quem que ele está comprando? Quando ele compra, será que ele não lava dinheiro de algum político, de algum corrupto? Será que ele não compra de uma empresa irregular? É uma boa questão, né? Principalmente nos projetos de infraestrutura que andam por dentro do interior desse nosso grande país, você é obrigado a fazer algumas compras locais que você não sabe exatamente de quem. Isso é um grande ponto de atenção. E é importante a gente observar nesse slide que o grande problema está na interface entre a sua empresa, né, e o mundo externo. Aí que existe a tentação. Ou seja, suborno, corrupção dentro da sua empresa é uma coisa de pouca probabilidade, né? Trocar dinheiro de bolso dentro da empresa, né? Isso não faz muito sentido. Né? Dentro da sua empresa não tem agente público, que é o grande ponto de atenção com relação à punição legal no Brasil. O problema começa quando a sua empresa se relaciona com o mundo externo, é o que eu estou chamando de interface, né? Essa interface, ela passa por sindicato. Como a sua empresa se relaciona com o sindicato? Com órgãos reguladores e a fiscalização. Lembra da operação Carne Fraca? Pois é, Serviço de Inspeção Federal, nos abatedouros, nas empresas que comercializavam carne. Parceiros de negócio. Parceiros de negócio são fornecedores e vendedores da sua empresa. A Embraer foi pega no caso de venda de aviãozinho aqui na nossa América Central, e não foi ela direta, era um parceiro de negócio, né? O resultado foi nefasto para a Embraer. Agentes públicos, de uma maneira geral, exemplo de agente público envolvido em corrupção, a gente tem aquela fatalidade do incêndio da Boate Kiss lá no Sul, onde os sujeitos ganhavam
para deixar operando a boate, né? Políticos, né? Políticos estão sempre presentes, né? Tem uma capacidade viral de infectar as pessoas e as organizações. Os fornecedores, de uma maneira geral, você pode estar comprando carga roubada, por exemplo, para abastecer um supermercado, pode estar comprando material de cimento roubado para fazer sua obra. Os próprios clientes você tem que se preocupar, é o Know Your Custom, né, o KYC, lá do pessoal da área financeira, que trabalha muito com isso, e qualquer outra situação que envolva a sua organização, o seu projeto, o mundo externo da sua corporação, do seu mundo de trabalho do dia a dia. Aí que reside o perigo de corrupção, de suborno. Exatamente nesses pontos. Então, isso nos remete à mensagem que todo mundo já percebeu quando andou de metrô aí do Mind the Gap. Isso é uma coisa que alerta para prestar atenção, porque o trem está passando. Né? O trem está passando, a corrupção está aí. O bicho-papão está aí. Cuidado, Mind the Gap. Seja na Inglaterra, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Ásia, na África, onde tiver metrô, Mind the Gap. E quais são os pontos de atenção no nosso projeto? Aonde que nós temos que trabalhar? De uma maneira geral, é onde existe interface. Nosso peixe aí, o diagrama de Chicago, esse peixe podre da corrupção, como é que ele chegou a se deteriorar? Eu posso ter problemas em compras, eu posso ter problemas em vendas, eu posso ter problema com fiscalização, com tributos, com medição, isso é muito grave na área de engenharia, principalmente, com qualidade, lembre-se do cratera lá do metrô de São Paulo que desabou tudo, né? Então, a corrupção ela pode se estabelecer por esses aspectos de interface entre o seu projeto e o mundo externo. E estabelecer o contexto organizacional, deixando ele devidamente determinado, permite a percepção e a compreensão dos riscos, pessoal, riscos que decorrem de questões externas e internas, que pode afetar a capacidade da organização de alcançar os resultados de enfrentamento, de combate da corrupção e do suborno. O seu projeto tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, pessoal. O perigo, o diabo mora nos detalhes. Então, nós estamos falando em riscos, né? Comprar esses riscos. Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas no Brasil, hoje isso é muito verdadeiro, devem cumprir a legislação. Então, as pessoas que vão ter um comportamento diferente do que a legislação permite, em função de algum benefício, né, dinheiro fácil, entre aspas, elas têm que saber que podem ser punidas. Elas vão fazer uma avaliação, vale a pena meter a mão aqui e eventualmente ser preso? Né? Se essas pessoas chegarem à conclusão que vale a pena meter a mão aqui e eventualmente ser preso, elas vão meter a mão, não tenho nem dúvida. A questão é que, quando uma pessoa sofre esse tipo de punição, existem outros aspectos, além dela, que podem pressioná-la a ter um comportamento diferente. A Lava Jato, a situação que a gente tem hoje, não aconteceria se o Paulo Roberto, aquele diretor da Petrobras, não tivesse sido pressionado em função dos desvios da filha dele, que vendeu móveis para o centro de pesquisa da Petrobras. O acordo de leniência dele passou, né, pela leniência na punição da filha dele. Ele mesmo ia ficar preso, mas na hora que mexeu com a filha dele, né, ele cedeu. Então, a gente tem situações semelhantes a essas nos acordos de leniência, outros que houveram e que irão ocorrer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um sistema de gestão para estabelecer e avaliar a conformidade com relação a objetivos. Nosso objetivo é não ter corrupção, nosso objetivo é não ter suborno, a gente precisa ter procedimentos, a gente precisa ter controle, a gente precisa medir se isso está sendo certo, e tudo isso tem que estar presente num sistema de gestão. E esse sistema de gestão, ele decorre do risco que a sua organização tem. Só não existe norma de qualidade. O que existe é um plano de respostas do risco da não qualidade. Então, aquilo virou uma norma.
né, o que eu devo fazer para atingir a qualidade. A ISO 9001, na verdade, é um plano de resposta ao risco da qualidade. O mesmo para 14001, que é ambiente, o mesmo para 45001, que é segurança e saúde das pessoas, o mesmo para 37001, que é antissuborno. Então, as normas, na verdade, são respostas a determinado risco, foco em mitigar determinado risco, risco no sentido de ameaça. E também tem as oportunidades, videm que sempre se pregoa a melhoria contínua. E qual que é o caminho das pedras, então, para estabelecer esse relacionamento entre projetos e compliance? Como a gente pode trabalhar com essa lacuna? Só a gente tem que usar o método PDCA. Isso alguns autores, alguns literaturas chamam de ciclo de Deming, mas na verdade é ciclo de Short. Lá da década de 30, esse sujeito definiu o método de PDCA e como Deming divulgou isso no Japão pós-guerra, as pessoas acabaram associando a ele. E o que vem a ser PDCA? Em português a gente poderia pensar que é planejar, desempenhar ou desenvolver, controlar e aprimorar. E como é que eu supo o caminho das pedras, então, no meu projeto pessoal? Primeira coisa, identificação de risco. Definir política, objetivo, recursos e planejar um sistema. Pronto, eu fiz o meu planejamento. Depois eu tenho que desenvolver, eu tenho que desempenhar conforme planejado. Faço a implantação do sistema, execução das rotinas. Em seguida, passo para a fase de controle, onde eu faço monitoramento, o controle em si e a auditoria, que é um controle mais refinado. Feito esse primeiro momento, eu tenho que evoluir com o meu sistema, tenho que buscar melhoria. Esse é o caminho das pedras, pessoal. Eu tenho que buscar as ameaças, buscar as lacunas, traçar mecanismos, pontes para superar essa lacuna, empregar esse mecanismo, verificar a eficácia desse mecanismo e buscar formas de melhorar ainda mais. Necessariamente, a gente tem que usar o método de PDCA para suprir essas lacunas. E aqui no Brasil, nós temos a legislação estabelecendo que é compliance no Decreto 84/20, em 2015. Lá no capítulo 4, né, é definido o que vem a ser compliance do ponto de vista da legislação nacional, que é o que está em amarelinho, para vocês darem uma olhada. Ou seja, o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade. Bom, pessoal, isso é um sistema de gestão. Necessariamente, o que se espera que as empresas façam para enfrentar o risco da corrupção, do suborno, a ameaça, é ter um sistema de gestão, que ela tenha governança sobre as ações dela nesse contexto externo. Aqui a gente vai ter uma visão rápida, né, esquematizada de integração entre requisitos legais e normas. Observem que compliance, transparência, senso de justiça e prestação de contas, à esquerda aí, é o que determina a governança. E se eu for detalhar o compliance, a minha EAP aí, né, no segundo nível, eu vejo que o compliance tem que atender legislação, contratos, regulamentos, estatuto e normas. Em legislação, tem vários tipos de legislação no Brasil. No Brasil tem mais de 5 milhões de leis, né? Pasmem, mas o número é exatamente nessa ordem de grandeza. Dentro desse grande conjunto de legislação, se eu entrar nesse nível de EAP mais um nível, eu vou ver o decreto 84/20, que é de 2015. Esse decreto 84/20 é uma coleção de incisos. Esses incisos se relacionam com os requisitos da norma ISO 37001. Ou seja, se eu implemento um sistema de gestão
fazendo uso da norma ISO 37001 como referencial, eu asseguro o atendimento dos incisos do decreto 8420, portanto, eu atendo a legislação, portanto, eu estabeleço compliance sobre o aspecto da lei anticorrupção, que é a LAC, e o decreto. Isso, pessoal, é uma relação extremamente pertinente e factível de ser implementada. Como a gente viu, os mecanismos para o gerenciamento de projeto com foco em projeto atuais não levam em consideração governança e compliance. Porém, a IPMA está lançando esse ano aqui no Brasil, né, uma visão de certificação de pessoa. Ela não fala de gerenciamento do projeto, ela fala da pessoa que gerencia o projeto. Ela fala do gerente de projeto. Esse documento é o ICB, né, e trata das competências do indivíduo para gerenciamento de portfólio, programa e projeto. Ele divide as competências em 3 grupos, que estão aí no slide. Observem que para a certificação do indivíduo já existe, né, uma cobrança de comportamento, a gente está falando de gente é comportamento, adequado para o estabelecimento do que se chama de compliance. E quanto à certificação que nós falamos? A certificação é possível somente pela norma ISO 37001. Né? Porém, é bom lembrar que nenhuma certificação garante que vai ser possível eliminar um problema. Ou seja, é impossível suprimir o risco de suborno. O que é possível fazer é ter um sistema que protege você e traz consequência para quem romper o limite do que a organização ou a lei considera como correto. E como fica a governança de projetos, programas e portfólio? Na ISO 21505 de 2017, nós temos o diagrama aí à esquerda, é possível ver, né, a governança organizacional envolvendo as partes interessadas com o mundo exterior, o esquema entre estratégia, riscos, né, verificar os riscos, estabelecer um caso de negócio, isso ser um projeto ou um programa, isso virar uma entrega, isso entrar em operação e trazer o resultado para ver se está alinhado com o objetivo da estratégia. Observe que nós temos governança organizacional e governança no projeto, programa e portfólio. Se a sua empresa não tem governança focada no enfrentamento da corrupção e de suborno, você vai ter muita dificuldade em fazer isso no seu projeto. Se a sua empresa tem governança, porém você não faz no seu projeto, você está colocando, né, sob uma ameaça muito forte a governança organizacional da sua empresa. Então, é possível ter um grande alinhamento entre a governança de projetos, programas e portfólios e a governança da organização. Isso é fundamental de ser feito. Mas, no projeto, você sabe, a gente já viu, são as interfaces, né? O nosso Mind Gap, lá atrás, que são os pontos de atenção para que você não caia nessa situação de corrupção. E como isso é feito? Isso é feito pela governança por meio de um sistema de gestão decorrente do gerenciamento de risco. Dessa forma, eu vou conseguir estabelecer o compliance. Essa imagem aqui é bem significativa e vai mostrar que compliance não é processo. Compliance é um estado presente em um sistema de gestão estabelecido e mantido por pessoas. Isso aqui é o berço de Newton, o pêndulo de Newton. Você já deve ter visto em vários filmes aí. Né? As bolinhas vão se chocando, transferem energia e geram um movimento. Muitos autores falam que compliance vem desses 7 Cs que estão aí embaixo: comportamento, controle, consistência, comprometimento, competência, comunicação e cultura. Pois bem, a perspectiva que eles apresentam é que compliance decorre da interação entre esses elementos, mas o que faz isso acontecer de fato, o primeiro movimento é cultural, é mudança de comportamento, mudança de valor,
mudança de atitude. A cultura é fundamental para dar início ao compliance. Mas a cultura, ela precisa de receber energia, ela precisa de uma injeção de energia. Essa energia vem da governança. Fundamentalmente, ela vai passar pelo risco. O risco de mudança de cultura, o risco de perder negócio, o risco de perder parceiro. Risco vão existir muitos tipos de riscos internos e externos, com foco em ameaça, em dificuldades, mas também oportunidades, é lógico. Esses riscos de mudança de cultura precisam de muita energia da governança. Então, quanto maior for a energia, mais alto vai ser a cultura e ela vai poder levar mais energia para os outros componentes e ter um compliance estabelecido de maneira sistêmica. É isso que é preciso ser feito. Bom, pessoal, a gente vai falar rapidamente agora sobre PMO e acordo de leniência. Eu já tive a oportunidade de coordenar um PMO estratégico para que se fosse cumprido um acordo de leniência. Dos meus experiência profissional foi muito interessante, porque a gente conviveu basicamente com o advogado e existe uma diferença grande de percepção de tempo entre nós, que somos de gerenciamento de projeto, e o pessoal que é da área de direito, né? Os processos no Brasil demoram alguns anos e gerente de projeto, a hora que vê um cronograma, fica obcecado por cumprir o cronograma, se possível antecipar. E no caso, a gente tinha um cronograma imposto por um acordo de leniência, onde a gente teve que encaixar uma série de atividades. Foi um período de bastante intensidade de trabalho. Mas como é que a gente fez esse trabalho? A gente começou usando a estrutura de WBS, nós vamos ver agora, onde a gente chamou de estrutura analítica do acordo. Então, nós pegamos um acordo de leniência no Brasil segue um certo referencial, não é muito rígido, mas é muito parecido os acordos, e nós decompomos o acordo em seus elementos mais importantes, estabelecemos uma linha de tempo para o cumprimento deles de forma a garantir o próprio acordo. Né? Feito isso, nós passamos para as etapas de execução efetivamente, uma visão gerencial. Primeiro momento foi tratar de investigação. Feito isso, nós tivemos que tratar do levantamento de dados para complementar essa investigação e fomos detalhando isso de uma maneira estruturada, típico de gerenciamento de projeto que você já conhece, e isso tudo resultou num cronograma mais detalhado, em vários procedimentos, vários documentos e várias ações. O resultado final foi muito bom, que foi a entrega do nosso pacote, né, de documentação, de informação, dentro do prazo, pagamento das multas e compensações dentro do prazo, na verdade até antecipamos algumas coisas, e a empresa conseguiu cumprir com o comprometido, os empresários conseguiram a leniência com relação às penas e ficaram cumprindo prisão domiciliar, estão cumprindo esse tipo de punição até hoje, mas o fato é que houve uma efetividade de entrega graças a técnicas de gerenciamento de projetos que vocês conhecem, aplicadas num contexto de acordo de leniência. Só mais um pouco do nosso assunto. Os referenciais teóricos para as organizações, né, que vocês podem estar estudando e aprimorando um pouco mais, inicialmente a norma ISO 37001, né, que no Brasil foi publicada em março, por isso que ela levou o número de 2017, que traz requisitos de um sistema de gestão anti-suborno. A 19600 ela traz diretrizes, elas dão a direção, elas não determinam, né, o que se fazer. Requisito é o que você vai ter que entregar, né, assim como requisito de qualidade para a construção de alguma coisa. É algo explícito. Diretriz não é algo que você tem que fazer. Na norma de recertificação, o verbo que se emprega é deve. A empresa deve. Requisito é convém. Né?
como é convém, a empresa pode achar que não convém e efetivamente não fazer. A grande diferença que tem é essa, é gramatical. Nós temos a BNT ISO 37301, que vai ser Sistema de Gestão de Compliance com requisitos, essa vai ficar muito interessante. O COSO, para gerenciamento de risco corporativo, também muito poderosa essa ferramenta, e a nossa ISO 31000. Essas são as normas associadas a riscos na organização, pessoal. Elas são genéricas. Isso aqui é a governança da organização, não é a governança do projeto. Merece destaque a 37301, que deve ser publicada até o final do ano. Ela está na fase final de trabalho interno do grupo que está desenvolvendo isso. E nós devemos estar entregando essa norma para votação pública em breve. Acredito que em outubro ela deve estar acontecendo como votação pública. E, dentro desse contexto de pacote de conhecimento, nós temos referência teórico para projeto, programa e portfólio. Temos documentação do PMI, associada à governança, documentação do PMI associada a risco, são documentos muito bons. E temos as normas, a ISO 21505, que trata de gestão de projetos, programas e portfólios, orientações de governança. De novo, ela não é uma norma certificável, ela traz orientação, ela traz diretriz, ela não traz requisito. E a norma brasileira 16337 de 2014, que nós já vimos lá atrás, foi a primeira norma para tratar de gerenciamento de risco em projeto. No momento, existe uma articulação do Brasil para que seja criada uma norma de gerenciamento de risco em projeto ISO, padrão internacional, usando como base a nossa norma de 2014, a 16337, criada aqui no Brasil. Para conhecer um pouco mais da ISO 37001, recomendo este curso de EAD, da Quality Learning. Esse curso ele foi o primeiro curso de EAD sobre 37001 no Brasil. Ele é baseado no primeiro livro sobre ISO 37001 também. Vocês podem fazer acesso na internet, assistir as primeiras aulas sem pagamento para verificar se atende às suas expectativas lá. Recomendo fortemente o curso, embora seja suspeito, né? Eu participei da elaboração do curso e sou autor do livro. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês e por terem me ouvido e ter permitido expressar um pouco do que eu penso sobre o assunto. Conto com um retorno de vocês pelos canais de comunicação, para ver se a gente consegue fazer com que os projetos de compliance andem mais perto, de mão dadas, e proteger, né, a sociedade dos aspectos decorrentes da corrupção, que a longo prazo é ruim para todo mundo, até para quem, aspas, pensa que se deu bem no processo, e de Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e coisa semelhante, né, que já temos esse tipo de problema acontecendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção.